Então, nessa época, aparecem comentários sobre a qualidade das traduções, que estavam melhorando. Por exemplo, o Valdemar Cavalcanti, que era um intelectual de esquerda brasileiro, muito ligado à literatura russa, ele criticava as péssimas traduções disponíveis até então no Brasil. Péssimas traduções. Isso antes, eu não tinha encontrado nada nessa linha. Está ligado certamente a um amadurecimento do mercado editorial brasileiro, a uma profissionalização maior do tradutor, que a gente encontra números cada vez maiores na imprensa da época, artigos sobre a profissão do tradutor, sobre a necessidade de se profissionalizar essa tarefa, esse trabalho. Então, no meio disso, começam a aparecer comentários sobre a literatura russa. E o Valdemar Cavalcanti falava, por exemplo, que Tolstói e Dostoiévski tinham sido desfigurados nas traduções brasileiras antigas. Desfigurados. Então, várias outras coisas. Nessa linha, o Rosário Fusco, por exemplo, que traduziu Dostoiévski, um escritor brasileiro muito interessante, eu acho que um pouco lido, infelizmente, hoje em dia, participou daquele movimento modernista mineiro de Cataguases, da revista Verde. O Rosário Fusco traduziu para essa coleção, para José Olímpio, e ele criticava também as traduções, eu cito, traduções estrupiadas tão presentes em nosso mercado livreiro. Então há um impulso grande para que se substituam essas traduções por novas, e isso nesse mesmo período. Então, pulando um pouquinho de tempo e indo justamente para o nosso próximo ponto, que é a atividade do Boris Schneider. O Boris começa a traduzir nesse momento. São traduções que ele renega hoje em dia, embora não sejam ruins assim como ele dá a crer que sejam. Algumas delas, com algum remanejo, daria para editar, mas ele não quer nem saber disso, ouvir falar. Né? Boris Schneider, evidentemente, que é um ponto de inflexão aqui da minha fala. O Boris começa a traduzir e publicar artigos na imprensa praticamente ao mesmo tempo. O Boris começa para valer, com o próprio nome, em órgãos importantes da nossa cultura, instituições da nossa cultura, no final dos anos 50, segunda metade para o fim dos anos 50. Antes, o Boris tinha, como eu falei, lutado na guerra, ele era formado em agronomia, então ele morou durante um bom tempo em Barbacena, Minas Gerais, onde ele foi professor de agronomia na escola local, lá morou 7 anos em Barbacena, e aí ele veio para São Paulo, comecinho dos anos 50, trabalha num dicionário, um grande projeto de dicionário que havia naquele momento, e por volta de 56, ele começa a frequentar os famosos seminários do Rosenfeld, do Anatol Rosenfeld. Aí ele entra com mais força na vida cultural da inteligência paulista. Aí, nisso, então, ele é convidado pelo Anatol e pelo Décio para iniciar uma coluna no Estado de São Paulo, um suplemento literário famoso do Estadão, chamada Letras Russas. Letras Russas. Eu acho que até hoje, nesse momento nosso de tanta presença da literatura russa, nós não temos isso. Não temos, por exemplo, uma coisa fixa, talvez também porque fosse espírito de uma época, uma coisa característica daquele jornal, mas de qualquer forma, naquele momento tinha uma coluna regular de letras russas no Estadão e era assinada pelo Boris. Então, até aquele momento, dizia o Boris, ele era, são palavras dele, o mais perfeito João Ninguém. Ele se definia desse modo, o mais perfeito João Ninguém, e aí ele começa a publicar no Estadão e em outros jornais brasileiros, e começa a fazer traduções. O Boris não era nenhum garoto nesse momento, isso em 57, o Boris estava fazendo 40 anos. 40 anos, o Boris nasce em 17, vai fazer 95 agora daqui a um mês, exatamente, 17 de maio, e ele começa a escrever artigos e fazer traduções ao mesmo tempo. Traduções, em primeiro lugar, de Tchekhov e também de Gorky, que são os dois autores que ele mais traduz de saída, talvez os dois que ele mais tenha traduzido de modo geral, Tchekhov e Gorky, talvez que ele mais tenha comentado também em artigos críticos. A produção do Boris em livro é relativamente pequena, para uma atividade dessa tão longeva assim. O Boris, salvo engano, é o crítico brasileiro em atividade mais longevo. Ele está regularmente na imprensa brasileira desde 1956. Não conheço, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas não conheço nenhum outro crítico que esteja presente ainda contribuindo com textos de forma ininterrupta.
Eu não sei se vai bater Boris, mas Bárbara Heliodora. Bárbara Heliodora. Eu acho que é a mesma coisa. Você tem que... talvez ela perca, mas se perde, vai ser por meses. Você tem razão. Bárbara Heliodora. E também muito ativa com o Boris, né? Ela começa mais nova, né? Ela começa mais nova. A Bárbara não é nonagenária. Só sei que ele ganha. Igual o Boris Schneider, mas você tem razão, né? No tempo total, ela sim. O Wilson Martins bateria o Boris, mas ele morreu tem alguns poucos anos. Ele publicava desde os anos 40, né? De forma ininterrupta. E o Boris desde meados dos anos 50. Então são quase 400 artigos que o Boris publicou até hoje, e muitos deles sobre tradução, tá? Que é o nosso tema aqui. Ele começa a traduzir na imprensa também, muita coisa não foi reunida em livro. Por exemplo, ele publica poemas do Pasternak, em 58, claro que é ligado ao Dr. Zhivago, ao escândalo internacional do romance do Pasternak, e o Boris traduz alguns poemas de Pasternak em 58, traduz muita coisa que não foi reunida, ainda não foi traduzida, né? E ele escreve artigos sobre a atividade do tradutor. Por exemplo, aqui eu selecionei um artigo do Estadão de 1958, justamente, então, é um artigo inicial, em que ele fala da atividade criminosa de muitos tradutores do passado, atividade criminosa de muitos tradutores do passado em vários países, mas diz que no Brasil, atualmente, estão dadas as condições para que as traduções melhorem de nível. E aí eu vou citar um artigo dele, esse mesmo, e ele diz o seguinte: é preciso insistir, no entanto, no presente há condições no Brasil para a apresentação de boas traduções de autores russos. Isso em 58. Além da maior facilidade em se obterem ótimas edições em diferentes línguas, têm aparecido algumas traduções diretas que parecem realmente auspiciosas. Aí um parênteses meu aqui, tá? Ele está escrevendo, Boris, no contexto, tá, de uma abertura considerável soviética. Tá? Estamos falando aqui, depois já do famoso discurso do Khrushchev, tá, em relação aos crimes do Stalin. Tá? E, então é um momento de abertura, de degelo, como se falava, a própria União Soviética, em que há uma maior possibilidade de intercâmbios culturais com vários países. Muita gente começa a viajar pela primeira vez à União Soviética, por exemplo. Tá? O Boris mesmo, poucos anos depois disso, ele volta à Rússia, a Odessa, a Ucrânia, de onde ele é pela primeira vez. Então há uma possibilidade maior de intercâmbios literários, de troca de livros. Tá? Estamos falando aqui do momento pós-Sputnik, né? Pós-57, então os russos já tinham botado os satélites empiando lá no ar, e aí o mundo todo falou: que diabos é isso? É quando surgem praticamente todos os cursos de literatura russa mundo afora, tirando instituições muito tradicionais, tipo Oxford, Cambridge, Harvard. Várias dessas universidades já tinham estudos russos, mas eles se espalham em grande escala pelo mundo depois do Sputnik. Tá? Muito evidente. E no caso brasileiro, em 59, um pouquinho depois disso, a gente vai ter a Revolução Cubana, né, também. Que aí, o que acontece? A América Latina vira uma área prioritária para a União Soviética. Até então não era. Né? Havia algum tipo de interesse mais ou menos restrito pela América Latina, dentro da União Soviética, nos anos 20, 30, aí na época da guerra a coisa diminui consideravelmente, porque eles tinham coisas mais importantes para se preocupar, mas depois da Revolução Cubana, aí vem muito investimento, muita atenção soviética para a América Latina, e aí esses intercâmbios vão aumentando. Quando Boris fala, portanto, dessa facilidade, tá, de trocas culturais, ele está pensando nisso, também lembrando que o Brasil vivia um hiato raro na sua história entre regimes autoritários. Né? Regimes autoritários. Não era mais a época do Estado Novo, ainda não era a época da ditadura de 64. Tá? Então, claro que há um anticomunismo subliminar, mesmo nesse momento, aqui, nos dourados do JK, tá? Porém, a coisa, claro que nem de longe era tão estrita, né, e marcial, como nesses períodos de pico anticomunista do Estado Novo e do pós-64. Então é isso que ele se refere. Voltando ao Boris, então, eu cito: tivemos oportunidade de comparar com o original a tradução do conto Angústia, de Tchekhov, feita diretamente do original por Paulo Ronay e Aurélio Buarque de Holanda.
aquela coleção Maravilhas do Conto Universal, perdão, Mar de Histórias, claro, Mar de Histórias, do Paulo Roney e do Aurélio Buarque de Holanda. E ficamos agradavelmente surpreendidos com a capacidade dos tradutores em transmitir o espírito da obra, a atmosfera tipicamente tchecoviana do conto. Pareceu-nos igualmente muito boa e fiel a tradução da Tatiana Belink, de outro conto de Tchekhov, A Mulher do Farmacêutico, incluído em Maravilhas do Conto Universal. Aí um outro parênteses meu, claro que o Boris, com a modéstia habitual dele, não se incluiu entre as novas traduções auspiciosas. Mencionou o Roney e a Tatiana, mas claro que as dele, evidentemente, que estariam aqui no meio. E por aí ele vai. Muito interessante é que nesses artigos do Boris iniciais, um ponto que ele enfatiza muito é a dificuldade da tradução poética. Dá para ver que era um assunto com o qual ele estava se degradando. Por exemplo, um comentário sobre uma nova edição russa, soviética, de um clássico da literatura infantil, O Cavalinho Corcunda, do Yershov. Você conhece esse texto? Popularíssimo, né, na Rússia. Acho que até hoje, né? Uma história infantil super conhecida. O Cavalinho Corcunda é um texto de 1884, que na época foi elogiado pelo próprio Pushkin. O Pushkin gostava muito dessa história. E o Boris dizia que o Cavalinho Corcunda, aí eu cito, bem merece uma tradução para o português. É verdade que a tradução poética apresenta sérias dificuldades. Grande parte do sabor local perder-se-ia em qualquer tradução. E para uma verdadeira transposição poética, seria preciso que o Manuel Bandeira, por exemplo, conhecesse bem o russo e se decidisse a empresa. Ou então, ele devia estar pensando que o Manuel Bandeira fizesse comigo, alguma coisa desse tipo. Isso aqui em 59, 60, está muito claro que ele já está pronunciando que ele vai fazer, praticamente logo depois disso, a parceria com os irmãos Campos, que é mais ou menos aqui nessa linha. Ele está com o mesmo tipo de inquietação, e a chegada do Haroldo do Augusto, então, casou com uma luva nessa preocupação que ele já vinha manifestando. Ele sozinho não seria capaz de fazer poeticamente em português um texto, uma tradução desse tipo. Mas aí o Haroldo e o Augusto aparecem no finalzinho dos anos de 1960, na época que o curso de russo aqui da USP é criado como curso livre. O Haroldo e o Augusto estudam o curso com o Boris durante um tempo, e eles começam a traduzir Mayakovsky no finalzinho de 1960, e alguns anos depois isso vai culminar naquela grande coleção de antologia de poesia russa moderna, que, a meu ver, é o ponto máximo em qualquer idioma de tradução de poesia russa de vanguarda já feita. Acho que não é exagero nem desvario nacionalista afirmar isso, mas eu realmente não conheço outro caso de sucesso tão grande na tradução poética como essa que o Boris e os irmãos Campos fizeram, o livro de 68, um ponto máximo da tradução no Brasil, sob qualquer ponto de vista, não apenas da poesia, me parece algo realmente de primeiríssimo nível. Isso foi observado por alguns eslavistas internacionais que, por acaso, sabiam ler português, ou pelo menos sabiam ler espanhol, e por algum tipo de analogia eles puderam julgar a qualidade da tradução. Um deles foi ninguém menos que o Jacobson, Ramon Jacobson, ninguém menos, que esteve, inclusive, no Brasil nessa época. Ele veio a São Paulo e fez uma palestra famosa, que inicialmente há muito mito em relação a essa palestra. A quantidade de gente que foi à palestra do Jacobson, ela é igual àquela que foi a final da Copa de 50 no Maracanã. Todo mundo disse que esteve, ou então que assistiu o primeiro treino do Garrincha e do Botafogo. O estádio de Caio Martins, que é acanhado, ainda também 2.000, mas se você somar quem disse que esteve ali, centenas de milhares de pessoas. Essa do Jacobson foi mais ou menos a mesma coisa. Em todo caso, tinha muita gente, mesmo porque eles tiveram que mudar o lugar da palestra. Eles tinham reservado perto ali da Maria Antônia, não sei se dentro da própria Maria Antônia, não sei exatamente como foi a logística, mas o local inicial ficou pequeno para as pessoas que apareceram, e aí depois eles transferiram de local, e aí foi o Jacobson pela rua, com seus seguidores atrás. Tem uma foto disso, tem uma foto do Jacobson andando, cercado, uma coisa linda, é o grande linguista na periferia do capitalismo, e seu séquito de seguidores no Brasil andando, procurando outro lugar, e aí acharam
um auditório maior, e ele fez a sua palestra. O Vitor Terras, que foi um slavista americano importante, ele sabia espanhol, ele leu a tradução do Borges e ele disse mais ou menos a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, que eu não conheço nenhuma tradução tão bem sucedida de poesia russa moderna, então realmente é um feito. Agora, só para encerrar, eu iria adiante aqui até o momento contemporâneo, mas na verdade eu tenho uma hora, né, para terminar aqui a nossa fala. Né? E aí, bom, essa gravou, né? Só para reforçar o seguinte, que esses comentários do Borges sobre tradução, eles se parecem muito com o que o Borges diz ainda hoje em dia. Tá? De certa maneira, as visões do Borges sobre a atividade do tradutor são mais ou menos as mesmas. Tá? Não achei grandes diferenças. Há diferenças na prática. Tá? O Borges não está muito satisfeito, nunca foi muito satisfeito com essas primeiras traduções dele. Ele fez revisão de muitas delas, de quase todas, que ele teve possibilidade, foram novamente publicadas com revisão. Tá? Mas em relação aos pareceres teóricos dele sobre o dever do tradutor, os problemas que a tradução enfrenta, tá? São mais ou menos a mesma coisa desde o final dos anos 50 até o último livro dele, que é justamente sobre tradução, tradução ato desmedido. Tá? Grosso modo, já está tudo aqui no final dos anos 50, talvez isso se explique, tá? Pelo fato que todos nós mantemos e transfiguramos de algum modo nossas cismas e preferências da juventude. Né? De algum modo elas vão aparecer na obra madura, digamos assim, remanejadas e revistas. Tá? No caso do Borges, além disso, né, talvez explique o fato dele não ser um jovem, quer dizer, ser relativamente jovem, com 40 e poucos anos, quando ele está escrevendo isso, tá? Para intelectual é um bebê, na verdade, né? Jovem, mas, de qualquer forma, não é nenhum garoto ainda. Então ele já tinha uma certa maturidade em relação a isso, que ele manteve com variações até os dias atuais. Bom, gente, teria mais coisa aqui, mas infelizmente não vai dar tempo. Eu agradeço a presença de vocês.